Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração? Vamos analisar as Escrituras e compreender essa passagem? Como sabemos, meus irmãos, Moisés é o acusador e Elias é o falso profeta. Mas as pessoas preferem continuar na cegueira espiritual. E o sistema religioso usa essa passagem do Monte da Transfiguração para dizer que Moisés e Elias são homens do nosso Pai, que serviam ao nosso Pai. Mas será mesmo? Vamos colocar isso a limpo agora? Para isso, meus irmãos, eu começo com uma pergunta. Como que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração se Moisés havia morrido? Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, diz: Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor ordenara. Aqui está claro, meus irmãos, que Moisés morreu. E o mais intrigante é que a terra de Moabe foi escolhida pelo Senhor de Moisés para que ali ele viesse a morrer. Podemos notar que aqui já começa um pequeno erro. Como que o nosso Pai escolheria uma terra para que ali o seu filho viesse a morrer? Quem é que é assassino, meus irmãos, desde o princípio? Continuando, se Moisés morreu, era para ter o local da sua sepultura. Compreendeu, meus irmãos? Mas no versículo a seguir diz: o Senhor mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Mas até esses dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Outro detalhe, meus irmãos: como que o nosso Pai desceria aqui na terra para sepultar um de seus filhos? Estranho, não é mesmo? Mas, prosseguindo, a morte de Moisés foi confirmada no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés. Notou, meus irmãos? O corpo de Moisés. Ou seja, Moisés morreu. E houve uma luta entre Miguel, o anjo do Pai, e Satanás pelo corpo de Moisés. Aqui não mostra quem venceu a batalha pelo corpo de Moisés. Mas mais para frente iremos compreender esse detalhe. Nem mesmo Miguel se atreveu a fazer qualquer acusação, ou seja, acusador, meus irmãos, só há um: o diabo, Satanás. Qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar que o Pai te repreenda. Se nem o próprio Messias, meus irmãos, foi capaz de acusar ao diabo, aqui não resta dúvida que só há um acusador. Mas prosseguindo, se Moisés morreu, e como está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que está ordenado a um homem morrer apenas uma única vez,
vindo após isso o juízo final, como que Moisés morreu e apareceu muitos anos após sua morte no Monte da Transfiguração. Como que isso pode ter acontecido, meus irmãos? Se o Messias foi o primeiro a ressuscitar em esplendor, em um corpo celestial, como que isso foi possível, meus irmãos? Vamos compreender agora quem apareceu no corpo de Moisés, no Monte da Transfiguração? No livro de João, capítulo 5, versículo 45, o Messias vai desmascarar Moisés e vai entregar, meus irmãos, quem é Satanás. Quem irá acusar as pessoas no dia do juízo? Vamos lá? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, ou seja, Moisés acusa já no presente e acusará diante do Pai. Compreenderam, meus irmãos? Em quem vocês têm depositado a vossa confiança, a vossa esperança, o vosso crer? No versículo 46 diz, o mestre diz para os judeus, que acreditavam em Moisés: mas se de fato vocês crescem mesmo em Moisés, como vocês afirmam que creem em Moisés, de igual modo haveríeis de crer também em mim, pois foi ao meu respeito que ele escreveu. Este versículo, meus irmãos, muitas pessoas se perguntam por que então o Messias falou ali para os judeus que assim como eles acreditavam em Moisés, também haveriam de crer nele, Mas aqui, meus irmãos, o que foi que Moisés deixou escrito a respeito do Messias? Vamos lá, vamos entender o que Moisés deixou escrito a respeito do Filho do Pai? A resposta, meus irmãos, está no livro de João, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: responderam-lhe os judeus, os seguidores de Moisés: nós temos uma lei. Que lei? A lei de Moisés, os 613 preceitos de morte. E segundo a nossa lei, ou seja, a lei dos homens, não é a lei do nosso Pai. A lei do nosso Pai são os 10 mandamentos, resumidos em 2, amor ao Pai e amor ao próximo. E segundo a nossa lei, deves morrer pela blasfêmia de se declarar filho do Pai vivo. Compreendeu, meus irmãos? Qual foi a lei que Moisés deixou escrita a respeito do Filho do Pai? Sendo Moisés o acusador, já saberia que o Messias haveria de vir. E se certificou antes de deixar uma lei escrita para assassinar ao Messias. Vamos entender agora quem é o acusador? Apocalipse 12, versículo 9 ao 10 diz: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar ao mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma grave voz que vinha do céu, proclamando: eis que agora é chegada a salvação, o poder e o reino do nosso Pai, e a autoridade do seu Messias, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Pai. Compreendeu, meus irmãos, agora quem é o acusador?
Prosseguindo, como que Elias apareceu no Monte da Transfiguração? Se Elias jamais subiu ao céu em uma carruagem de fogo, como está escrito que Elias subiu. O Messias disse que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Como que Elias seguia ao nosso Pai? Se o Messias repreendeu severamente aos seus discípulos Tiago e João, após desejarem fazer fogo descer do céu, assim como Elias fez e assassinou a muitas pessoas, diz assim: diante de tal situação, Tiago e João propuseram: Mestre, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas o Messias, mirando-os, repreendeu severamente: não sabeis vós de que espírito vocês são? Ou seja, o mestre estava a dizer que o espírito que habitava em Elias era diferente do espírito dos seus discípulos, porque Elias fazia fogo descer do céu e destruía as vidas, e o Messias, ele não veio para destruir a vida dos homens. O espírito que habitava em Elias não era o espírito do Pai, mas o espírito do erro, os espíritos de rãs. No versículo 56 diz assim: ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir as vidas dos seres humanos, mas para salvá-los. Lembra, meus irmãos, quem foi que veio para matar, roubar e destruir? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes? Pois bem, para finalizar, o Messias vai entregar que Elias é um falso profeta. O Messias fala para os seus discípulos que o verdadeiro Elias, ou seja, o verdadeiro profeta que veio para anunciar a sua chegada, foi João Batista. A verdadeira voz que clama no deserto, a voz profetizada por Isaías, João Batista. Pois no livro de Isaías está escrito: eis que uma voz que clama no deserto, faça um caminho justo para o justo passar. Isaías se referia a respeito de João, que veio preparar o caminho para a chegada do Mestre. E quando o Mestre diz: olhe, o verdadeiro Elias já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram, ele falava a respeito de João Batista. Ele falava a respeito que o verdadeiro profeta, aquele que foi profetizado por Isaías, foi João Batista. E que Elias era um falso profeta. E o falso profeta preparará o caminho para a besta. Então era isso, meus irmãos. E novamente eu faço a mesma pergunta. Moisés e Elias no Monte da Transfiguração seria espiritismo? Ou seria dois anjos caídos em corpos de homens?